Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Na aula passada, nós compartilhamos um texto sobre o consumo consciente da água. Esse texto está disponível na internet, eu botei lá a referência. E eu gostaria hoje de comentar com vocês esse texto, porque ele é bastante importante para os dias atuais. Nós vivemos um tempo em que a gente precisa ter uma melhor consciência ambiental, de entender que o meio ambiente é um bem de todos e que, portanto, deve ser cuidado. Beleza. De forma que eu gostaria de tratar o assunto com vocês. É importante a gente entender essa questão do quantitativo de água do planeta. Parece que nós temos muita água. Realmente, o planeta é formado de 70% de água. Só que desse volume de água, dos 70%, apenas 1% é considerado potável. Então, de toda a água do planeta, 69%, ou melhor, 99%, melhor dizendo, é de água não potável. E apenas 1% é de água potável. Para vocês terem uma ideia, no Brasil representa 12% de toda a água do mundo. Nós temos uma reserva hídrica, né, de água bastante grande. E dessa reserva, grande parte dela está na Amazônia, naquela região norte do país, que querem de qualquer maneira destruir. Né? Um movimento de acabar com a Amazônia. Se a Amazônia acabar, o planeta sofrerá, porque grande parte da água do planeta está ali, e a Amazônia tem uma função especial tanto na água como no controle de temperatura, no controle climático do planeta. Então, é importante a gente entender que a Amazônia realmente é um bem que não pertence apenas ao Brasil. Apesar do Brasil estar no território brasileiro, é um bem mundial, é uma floresta importantíssima para o planeta inteiro, para a saúde do planeta. Bom, vamos lá. Vamos lá, as dicas que eu coloquei lá, vamos discutir cada uma delas? Vamos lá? A primeira delas é a básica, manter a torneira fechada. É comum no Brasil a gente escovar dente com torneira aberta. Países onde a água é mais escassa, é um hábito que não se vê. É, porque é um desperdício, na verdade, né? Então, o cálculo aproximado aí de uma torneira aberta por 2 minutos é de 13 litros. Né? Pra vocês terem ideia, 13 litros seriam, imagine, mais ou menos 6 refrigerantes daqueles que tomamos de 2 litros, né? 6 Coca-Colas de 2 litros. É isso que a gente gasta por vez. Então, se você multiplicar isso pela quantidade de pessoas da família que têm o mesmo hábito e multiplicar pelo número de vezes que vocês escovam o dente pelo dia, você vai descobrir que o consumo é bem alto, bem alto, né? Infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam que a questão da economia da água não é porque eu posso pagar água que eu posso gastá-la como eu quero, né? É uma questão de educação ambiental, de consciência, entender isso. Banhos curtos, isso é um problema comum entre vocês adolescentes. Vocês têm a mania horrorosa de ficar debaixo do chuveiro pensando na vida. Não se pode isso, gente. O ideal é que você tome banho curto e que você, de preferência, se molhe, feche o chuveiro, se ensaboe, depois abre o chuveiro, tire o sabão e finalize, né? Essa coisa de ficar no chuveiro, com o chuveiro aberto, né? E, quer dizer, é um consumo muito grande, né? A água ali. No Brasil nós não temos o hábito de banheiras, né? As banheiras costumam gastar um pouco mais de água, um pouco menos de água. Nós não temos muito essa questão da banheira. Mas assim, é importantíssimo a gente criar essa consciência de não gastar água assim. Terceiro, evitar duchas de alta pressão. Eu sei que no Brasil não é muito comum, mas tem umas duchas que tem um compressor que faz com que saia mais água, né? Uma água com maior pressão. As duchas acabam consumindo mais água, né?
Outra questão é a questão da lava-louça. Lava-louça é um eletrodoméstico pouco usado no Brasil, mas é muito importante. Seria até interessante que houvesse um incentivo federal de diminuir os impostos sobre lava-louças, porque ela pode gastar até 6 vezes menos água do que você lavar da maneira tradicional, na torneira, na pia, né? Mas só vale a pena você usar a lava-louça se ela estiver totalmente cheia. Então, também levar 2 pratinhos com a lava-louça não é legal. Mas mesmo assim, se pede para enxaguar tudo de uma vez, mas antes deixar numa bacia de molho. Por quê? Porque isso vai favorecer a lavagem dessa louça, né? De repente não precisa lavar muitas vezes. Se possível, prefiro usar a lava-louça no lugar de maneira tradicional de limpeza. É aquilo que eu falei. Ela é interessante porque ela gasta menos, né? Menos. Adote dispositivos que ajudam a redução de consumo de água. Em alguns shoppings, em alguns lugares, você já vê aquelas torneiras automáticas, né, que evitam a pessoa esquecer ele aberta. Além das torneiras, tem mictórios já também automáticos, para evitar também as pessoas de estarem dando descarga à toa. Ah, existem bacias sanitárias, vasos sanitários com caixa de descarga já adaptadas para 2 tipos de consumo. Quer dizer, se você vai urinar, a descarga de urina é com menos água. Então são essas novas tecnologias que estão sendo criadas para evitar o desperdício de água, né? No passado era muito usado aquela válvula de descarga que gastava muita água. Agora se usa já caixas de descarga que são com consumo menor, né? A tendência é se criar mais tecnologia nesse sentido. Bom, se você tiver piscina, né, ou souber alguém que tem piscina, é importante, enquanto não estiver usando, cobri-la, porque a piscina perde muita água na evaporação. Sobretudo no Brasil, que tem muito sol, né? Então, aquela água vai perdendo-se. Se você colocar uma cobertura, você vai diminuir essa evaporação e economizar água. No jardim, evite regar plantas nos horários de sol forte. Então, sempre. E não é bom para a planta também regar em horários muito quentes. Então, o ideal é de manhã ou à tarde. O ideal é não mangueira, né? Quando chover também não precisa, pode molhar um dia sim, um dia não. Algumas plantas também não gostam muito de água, tem que ficar atento também quem gosta de jardinagem, buscar saber, né? Porque tem gente que mata a planta também de água. Aqui em casa, por exemplo, já mataram plantas aqui. Uma vez uma sobrinha ficou aqui em casa, tomando conta da casa, e ela matou um monte de planta de afogada, porque não eram plantas para regar todo dia, ela regou todo dia e acabou matando as plantas. Então, também ficar atento nessa questão da rega. Sempre usar vassoura para limpar o quintal. A mangueira é a inimiga número 1 do uso consciente da água. Então, pessoal, o ideal. O Brasil tem a mania de ficar ligando mangueira para qualquer coisa, né? Até para lavar a calçada na rua. Já vi gente lavando a rua. Pelo amor de Deus, gente, é muito consumo. Então, o ideal é vai usar, por exemplo, vai lavar o carro, ao invés de deixar a mangueira ligada, usa um balde com pano para limpar o carro. Isso vai dar uma melhor. Existem também os compressores de água que consomem menos água, porque eles usam menos quantidade de água com pressão maior, então limpa mais rapidamente o carro. É interessante falar também que os vazamentos também podem ser um inimigo tanto da conta d'água quanto do consumo. Então, por exemplo, você está olhando para o vaso, você acabou de dar descarga e ele continua vazando água, tem ali um, um, um vazamento. Você tem que consertar. Ou fechou a torneira, mas continua pingando, aquele pinga-pinga ali, parece besteira, mas está consumindo água, né? E está consumindo também energia, está consumindo sua conta. Mais algumas coisas, conserve com as pessoas, converse com as pessoas, melhor dizendo. Isso é uma questão de educação. É,
Países como Canadá, Estados Unidos e países europeus já existem grupos ambientais que fazem esse serviço de educação ambiental. Nós precisamos, no Brasil, desenvolver esse hábito também de criar mecanismos e hábitos para reduzir os impactos ambientais no meio ambiente. Então, essa coisa de iniciativas coletivas, de criar grupos de fiscalização e tal, isso é muito interessante, porque são ações políticas que vão favorecer o bem do planeta. Infelizmente, no Brasil, nós temos outros problemas maiores do que a questão ambiental. Mas, se vocês observarem bem, existem grupos fortes, como Greenpeace e outros, que trabalham muito forte nessa questão da conservação do meio ambiente. E a gente precisa criar esse hábito também de ter uma atitude política pró-meio ambiente. Águas cinzas, pessoal, são aquelas águas reutilizadas, né? Águas de reuso. Então, quando você, por exemplo, lava uma roupa, aquela água com sabão ali pode ser reutilizada. Em que? Não dá para molhar a planta, mas você pode, por exemplo, lavar uma calçada, lavar uma varanda, usar para esses esquemas, né? E também aqui vai falar na frente aqui sobre a água de chuvas, também que é uma água de reuso. Então, existem já em alguns lugares do mundo as cisternas para captação de água de chuva. Então, as casas são feitas de modo a o telhado receber essa água é conduzida por canos para uma cisterna, às vezes é debaixo da casa, às vezes do lado da casa, e a ideia é que essa água seja reutilizada, né? Não é uma água potável, não dá para beber, mas você pode usar para um monte de coisa, para lavar louça, perdão, para lavar roupa, para lavar calçada, para molhar planta. Então é uma água interessante para você reutilizar. E é uma água, né, gratuita que cai do céu. Bem, pessoal, valeu pela força, valeu por assistir aí. Não esqueça de comentar aí o seu nome e turma, tá bom? E vamos cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. Forte abraço.